Mas é onde os ventos do sul, do norte, estão se encontrando e subindo, e aí tem grande quantidade de chuva. Isso vai migrando para norte e para sul durante o ano, começando em março, passando para o norte. Então, quando está aqui em dezembro, janeiro, está aqui embaixo, por isso que a água está vindo por cá, toda a água naquela época. E quando chega aqui em cima, então vai ser mais baixas montanhas em Colômbia, mais vai conseguir vazar para cima por bastante. Então, vamos ver a parte de efeito estufa e os grandes papéis da floresta. A queima das árvores está liberando CO2 e outros gases, além de carboidratos de biodiversidade, e também o que não queima. E o que fica depois, principalmente pastagem, que ocupa grande maioria da área desmatada na Amazônia, uma coisa com muito menos biomassa, muito menos carbono nas árvores e também no solo, está esquentando o solo, então resultando o equilíbrio por lado de degradação de carbono. E você vê que tem pouco gado, realmente não é coisa que sustenta a população da Amazônia. Tem emprego enquanto está cortando a floresta. O operador de motocicleta. Mas o número de vaqueiros que precisam para cuidar do gado e conquistar cerca, etc., é mínimo. Então é uma coisa com grande impacto por pouco benefício. Então, esse aqui é desmatamento para soja em Mato Grosso. Então tem desmatando com portão, com 2 tratores funcionando aqui. E se vê que é floresta, não é cerrado. Inclusive que tem muito mito de que ninguém se desmata para soja, só planta soja em pastagem. Mas tem sim desmatamento diretamente para soja, além de ter a pastagem. E depois acaba assim. Então, assim tem praticamente zero de biodiversidade e também zero de biomassa. Etc. Então, é uma enorme transformação. Mas também tem problemas sociais, a expulsão da população de Mato Grosso, substituindo com gaúchos e outros que não invasão. Então, assim, tem todas essas coisas acontecendo. Agora, a biomassa da floresta amazônica é a chave para saber quanto é o impacto no aquecimento global, do desmatamento. Esse é o nosso atual mapa de biomassa, não só de floresta, mas também de todos os tipos de cerrado e outros tipos de vegetação que não são florestas. Esse é feito por Elton Guerra, que fez um doutorado comigo e continua no grupo lá, principalmente nos dados de Radar Brasil para a parte de floresta, com muitas melhorias. Então, o que acontece quando desmata? Esse é um exemplo aqui. O grosso da biomassa ainda está lá, nos grandes árvores. E o que queima são os galhos finos, folhas, etc. Então, essa parte que ficou pode ser queimada quando a pastagem é queimada, ou pode ficar com cupins e tudo mais que também tem gases e apodrecendo. Então, sabendo o que acontece, quanto queima, quanto não, quanto queima com brasas, quanto com chamas e tudo mais, tem que saber para saber os gases que saem. E é muito variado a quantidade que queima, é uma das coisas que a gente vem estudando. Então, tem série de estudos cortando, pesando biomassa antes, depois das queimadas, ver em parcela o que acontece com biomassa, quanto biocarbono e quanto é eficiente da queimada, que é muito variável. Mas vamos ver, médio por volta de 30% queima na hora e o resto depois. Então, as quantidades de emissão da Amazônia legal são assim: quando tinha um pico de desmatamento em 2007, era 27,8 mil quilômetros por gás de desmatamento, a emissão de 450 e poucos
milhões de toneladas de carbono. E em 2003, quando já bem mais baixas, ainda é quase 100. É muita coisa. O Brasil emite 100 milhões de toneladas por ano com todo o tipo de combustível no país. Só que o combustível fóssil está mantendo todo o sistema de transporte do país, energia e outras coisas. Então, o impacto, o benefício é muito diferente. Não tem a mesma quantidade de emissão só para criar enormes áreas de pastagem na Amazônia. E isso sustenta a população de lá. Agora, o plano do governo é de reduzir o desmatamento em 72%. Esse é o lançamento do Plano Nacional de Mudanças Climáticas. Esse 72% em relação ao que seria, se continuando em alta, não o que é hoje. Então, o plano é isso, que você teria a época quando tinha mais desmatamento, e depois ele baixou essa parte que realmente aconteceu, e esse é o futuro. Então, vai baixando de graus assim, e o governo quer conseguir crédito de carbono, pagamento por toda essa redução. Então, a questão, esse S é por que reduzir? Se esse está sob controle, com fiscalização, etc., tem outras explicações. Se você ver o passado do desmatamento na Amazônia, esses são os dados do INPE, de satélite. Aqui, essa parte não é que era chata, é simplesmente falta de dados. Mas, desde que tem dados anuais, se vê a diminuição nos anos 90, durante a recessão da presidente de Cuba, aí prendeu o conto bancário de todo mundo e ninguém podia desmatar, então ficou um pouco baixo. E depois ficou recuperando e tinha um enorme pico em 95. Esse, então, foi consequência do plano real, que foi em junho de 94. E porque durante essa época, com alta inflação, as pessoas estavam, ninguém estava investindo o dinheiro na produção, estava colocando o chamado overnight, várias maneiras de conseguir se proteger da inflação. Mas, de repente, esse dinheiro saiu e foi investido no desmatamento. Ninguém usou para comprar adubos, para as pastagens degradadas, foi tudo desmatamento. Então, você tem esse enorme pico. E depois caiu de novo. E esse também seria consequência do plano real, porque a inflação estava praticamente parada. E as pessoas haviam ganhado muito dinheiro especulando com as terras. Inclusive, uma maneira de se proteger contra a inflação foi comprar terra, que valorizava mais do que outras coisas. Então, o preço da terra no Brasil caiu mais ou menos pela metade. E na Amazônia caiu mais do que em outros lugares. Então, isso mostra quanto é importante a parte de especulação. São pequenos agricultores aqui nesse daqui. Depois ficou subindo de novo aqui o pico em 2003 e nós temos essa diminuição nos últimos anos, com o que o ministro do Meio Ambiente chama de soluço, de 28% que aumentou a coisa, mas é muito menor que ela. Então, por que tem esse queda aqui, essa grande pergunta? Você vê várias explicações. É o preço dos produtos, o valor do boi gordo aqui estava descendo em todo esse tempo em termos reais. Né? E só no final de 2007, depois do grosso da diminuição do desmatamento que aconteceu, que subiu, e depois tinha a crise global em 2008, e tudo caiu por chão. E depois voltou. Soja também, perfeito em relação com o desmatamento. Em pico de preço de soja em 2003, e depois ele caiu até 2007, o mesmo problema. O valor está
Então, essa explica muito daquela queda do desmatamento. Aqui, de vários trabalhos econômicos, para ver se essa diminuição da velocidade do desmatamento é devido ao preço do político. Né? E você vê que até 2008, esses preços dos commodities explicam perfeitamente o desmatamento. Mas alguma coisa mudou em 2008, porque o preço das coisas subiu de novo, mas o desmatamento continuou baixo. Então, o que foi que aconteceu lá? Eu diria que essa aqui foi a resolução do Banco Central que ligou o financiamento de atividades agropecuárias dos bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, etc., por ter uma ficha do IBAMA. Se você está no computador do IBAMA, com alguma boca, alguma pendência, então você não consegue financiamento. Então, essa é uma coisa que realmente tendentes, porque diferente das multas, as multas, com bons advogados, fica tendo recurso, depois recurso, praticamente para sempre, sem pagar a multa. Mas essa não tem recurso nenhum. Se você está sujo no computador, você não tem empréstimo. Então, esse tem um efeito imediato. E o problema é que o bancada ruralista está tentando reverter isso justamente igual. Então, isso realmente ia mudar a forma. Agora, tem muitas outras coisas que são do outro lado. Os projetos que o governo está fazendo implicam mais desmatamento no futuro, não que está tudo sob controle. Como são essas construções do parque, do programa de aceleração do crescimento, com rodovias, etc., em vários lugares. Outra mudança recente é o Código Florestal, uma coisa que é um debate há décadas, se for ver a evolução aqui. E, de fato, tirou muitas das proteções e também, pior, ele deu a presunção que ia ter anistias no futuro, as pessoas podiam violar as leis e depois vão ser perdoadas, então tem conhecimento, essa é a pior parte. E, de fato, foi muito revelador, porque a primeira votação em maio de 2011, na Câmara dos Deputados, foi uma razão de 7-1, 7 votos contra o meio ambiente para cada voto a favor. E esse é muito estranho, porque o Brasil hoje é 85% urbano. O grosso da população do país não tem nenhum interesse financeiro em ser liberado para desmatar na beira do córrego, no Costa Índio, etc. E mesmo assim, 85% da população estava contra. Isso estava mostrado, inclusive, por pesquisas de opinião logo depois da votação. Então, como que tem razão de 7-1 dos representantes da população? Então, essa é uma demonstração do poder do dinheiro, porque hoje o centro do poder é lá em Mato Grosso, na produção de soja, não é mais sindicatos em volta de São Paulo, coisa assim, mudou o centro do poder no país. Então, isso tem grandes implicações para a Amazônia. Então, vamos ver parte de como isso funciona e como as unidades de conservação entram nesse aqui. Tem um arco de desmatamento, 80% do desmatamento é concentrado, e agora está entrando ao longo desses estados, aqui, o 63, que são também para Cuiabá, e entrando em polêmica do 319. Então, se você olha essa área aqui, tem a chamada Terra do Meio. Essa é uma área do tamanho da Suíça, que basicamente tem sido fora do controle do governo brasileiro. Aqui são as pistas de pouso, principalmente de grandes traficantes de drogas, etc., que estão nessa área. Então, esse é o lugar que tinha um plano para fazer unidades de conservação.
Só que era considerado inviável politicamente e simplesmente ficou na caverna. E depois, de repente, em 2005, a irmã Dorothy Stang foi assassinada. E de repente, um grande mudança na opinião pública, e foi aproveitado para tirar essa gaveta e criar áreas de unidades de conservação em grande parte dessa área de terra do meio. Agora, a terra do meio é aqui, você tem a rodovia transamazônica, 2 anos por quilo, e desmatamento dos colonos assentados ali, e aqui é 163. Então, se você olha essa parte da região, é longe de qualquer estrada, é o lugar, pelo mapeamento do Amazônia, né? Por exemplo, o lugar que tem piores preços na porteira de boi, quer dizer, é o pior lugar que pode escolher para fazer uma fazenda de gado, longe de transporte. Justamente ali apareceu esse desmatamento de 6.400 hectares. Em 4 meses, tinha 400 homens com motosserras dentro, desmatando, e chamava revolta, por causa da fome. Então, como que explica isso? É difícil de explicar pela economia normal, ganhando dinheiro vendendo carne de boa. Se tem outros tipos de atores na área, aqui no Terra do Meio, esse é um grileiro. Grileiros são pessoas que, de várias formas legais, conseguem terras e conseguem documentação da terra e vão revendendo. Aqui, essa tem 500 hectares aqui na parte leste do Terra do Meio, tem 25 mil do outro lado. Então, o desmatamento é importante como maneira de segurar esses postos. Mas mesmo depois de criar essas unidades de conservação todas, em 2012, você ainda tem essas pressões entrando na Terra do Meio. Então, ajuda muito, porque fazendo uma unidade de conservação, mesmo que seja só no papel, que eu caso várias vezes, se tira a chance do grileiro, de cemitério, de conseguir título da terra. É melhor escolher algum outro lugar para pegar do que um lugar dentro de uma reserva, porque você não vai sair com título. Mas mesmo assim, você tem toda essa invasão acontecendo. Agora vamos ver outro caso. Esse famoso mapa do Vital dos Soares Filho, da Universidade Federal de Minas Gerais, simulando o desmatamento até o ano 2050. E se vê que o desmatamento ao longo da rodovia B319 é um corredor de desmatamento. Basicamente, toda a floresta entre os dois rios, o Rio Purus e o Rio Madeira, fica desmatada. Então, esse é um dos lugares onde tem os primeiros projetos de carbono como unidade de conservação. É o primeiro projeto. Na Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Juna, fica aqui no estado do Amazonas. Então, aqui a reserva, SAPUI, um grande foco de desmatamento do Amazonas, e foi criado um projeto para ter benefícios para as pessoas aqui, em troca de diminuir o desmatamento. Agora, muito importante é como que calcula quanto seria desmatado se não tivesse o projeto, chamado linha de base. Então, o que foi feito foi tirar aquele mapa do tal e recortar a área de reserva. Então, o desmatamento de serviço, praticamente a reserva inteira está desmatada até 2050. Agora, a simulação para o nosso grupo aqui deu muito menos desmatamento disso. Então, é importante entender o porquê. Esse é um trabalho da Aurora e da Ana. E a razão é isso. Se você ver como que foi feita a simulação do Brutal, tem uma coisa na escala da Amazônia toda, não só no lugar do projeto. Não era
com essa finalidade. Mas se vê que dividiu a Amazônia, inclusive dos outros países, em 43 sub-regiões. E um deles é esse número 27, que é enorme. Assim, inclui todo o estado do Amazonas, o pedaço de Mato Grosso, que é bastante falado. É justamente aqui que tem aquela reserva de junco. Esses gráficos brancos é o desmatamento e a parte preta é aqui sobre a floresta. Então, o problema é que aí se calcula quanto desmatamento tem em cada região, multiplicando a área de floresta por um número, um multiplicador. Mesmo sendo pequeno, você tem enorme área de floresta nessa área. Então, vai ter uma grande quantidade de desmatamento. E depois, na simulação, para dizer onde que vai acontecer esse desmatamento, isso depende da existência de estradas, de desmatamentos já existentes, etc. E tudo nesse canto, não por aqui. Não? Então, todo o desmatamento calculado aqui é jogar por esse canto que é justamente em cima do lugar da reserva. Por isso que tem tanto desmatamento mostrado ali. Tem muito mais informação nesse trabalho e outros campos na revista florestal ali. Agora, essas reservas têm todo o problema sobre a possibilidade de vazamento. Vazamento é quando o benefício, em termos de evitar crescimento global, é perdido. Por exemplo, se cria uma reserva e quem ia desmatar lá, simplesmente vai para outro lugar na floresta, ao lado, e vai desmatar, continua desmatando na mesma velocidade. Então, pode dizer que não tem nenhum benefício para o clima, porque continua a mesma quantidade de desmatamento na região. Mas, não é bem assim. Então, aqui dá para ver como que isso acontece. Tem uma área da reserva que é criada e vai ter dois tipos de vazamento. Tem vazamento de dentro para fora, que seria alguém que estava morando na reserva, no lugar que foi transformado em reserva, ele sai e vai continuar a desmatar em outro lugar. Esse seria de dentro para fora. Mas o grande problema nesse caso é de fora para fora. São as pessoas que estão chegando lá, os grandes grileiros, os inteiros que estão chegando na região. Então eles vêm de fora, e ao invés de se estabelecer ali naquele lugar de Juba, eles vão para outro lugar. Então esse vai ter um vazamento assim. Agora, a quantidade de valor que vai dar para isso depende do taxa de desconto, essa maneira de dar peso